trazemos mais um assunto importante para o nosso estudo agora aqui no programa Viver é Melhor. Vamos falar sobre como é a recuperação de um acidente vascular cerebral. Quando uma pessoa pode se recuperar após um AVC. Quem explica para a gente como hoje nós podemos auxiliar essas pessoas é o Dr. Ricardo Rosseto e Souza Arname, fisioterapeuta com especialidade em atendimento fisioterápico domiciliar. É importante conversar sobre este tema, doutor. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Porque nós temos hoje milhares de pessoas no nosso país que sofrem um acidente vascular cerebral. É uma das principais causas de morte em todo o mundo, também no Brasil. E a gente tem que dar uma atenção especial, porque são muitas pessoas que, após um AVC, têm a sua saúde comprometida de certa forma, de formas diversas, intensidades diferentes. Mas eu gostaria que o senhor começasse explicando para a gente quais são as principais complicações, os principais comprometimentos pós um AVC. Então, veja bem, em primeiro lugar, agradeço o convite. E o AVC, ele acaba, ainda mais na nossa parte, né, da fisioterapia, esse comprometimento que o AVC pode ter, que pode ser um comprometimento motor, pode ser um comprometimento de fala, pode ser até um comprometimento comportamental mesmo do paciente, né, no dia a dia dele, na parte social. Isso acaba influenciando muito no dia a dia do paciente e dos familiares do paciente, né? Nós que trabalhamos em home care, no atendimento domiciliar, nós temos vamos dizer assim, essa proximidade com os familiares e as dúvidas, as angústias e as necessidades da família e do paciente são muito claras para a gente, né? E o fator motor é o mais incidente, né? O fator de você não poder se deslocar, você não conseguir mexer algum membro, tanto braço como perna, ou às vezes não conseguir falar, isso acaba causando um certo, vamos dizer assim, uma certa aflição por parte da família. Não se alimentar sozinho, não conseguir usar mais o banheiro. Quem já teve a oportunidade, já conheceu alguém que passou por um AVC, Sim. sabe que muitas vezes a pessoa, de um momento para outro, muda completamente de estilo de vida. Às vezes era uma pessoa super ativa, independente, se virava com tudo, e de um dia para o outro ela precisa estar o tempo todo acompanhada. Inclusive, esse lado psicológico do paciente é muito importante, né? A família também acaba sofrendo com isso, porque, como você mesmo disse, é um paciente que, por vezes, era ativo, tinha um trabalho, uma profissão. Ou até era o responsável pela família, ele que cuidava de todo mundo. Era a pessoa que era o gestor da família e, de repente, a família se sente numa situação socioeconômica muito difícil, uma adaptação na residência para aquele paciente que tem as necessidades, um banho diferente, uma necessidade de alimentação diferente, medicação, alimentação, tudo isso influencia muito e acaba gerando uma série de dúvidas e angústias por parte do paciente e da família. Após o acontecimento deste AVC, quando é que a fisioterapia é acionada para começar o tratamento? Normalmente, ainda no ambiente hospitalar, dentro do hospital, já é feita uma avaliação por parte da fisioterapia e já se inicia alguns tipos de exercício ou de estímulo neste paciente, porque a ideia uma vez o paciente estabilizado, o paciente clinicamente estabilizado, você já começar um tipo de trabalho físico com ele, ou estimulando ele de alguma forma, para que ele comece a reagir o mais rápido possível. Tá? Em casa, a gente acaba fazendo uma avaliação, não só a avaliação da parte física, mas também cognitiva, né? Que é o fato do paciente entender o que você está querendo explicar, dele entender o exercício que tem que ser feito, dele poder colaborar com o que é feito, porque hoje, o que acontece? Hoje, a grande dúvida da família é se esse paciente vai melhorar ou não. E o que a gente sempre diz em primeiro lugar vai depender muito se o paciente vai colaborar com a gente. Aquele paciente que às vezes tem um AVC extenso, que pega uma região extensa, às vezes de associação ou de comportamento, ele se torna por vezes agressivo, confuso ou mesmo em coma vigil, não responde a nada, e aí nós temos dificuldade de ter uma evolução desse quadro. Porque, acima de tudo, o primordial é que o paciente possa nos ajudar. Porque a atividade física ativa, que é o que a gente fala, é o mais importante na resposta, numa boa resposta para esse paciente. Que é aquela atividade que ele faz por iniciativa. Isso, voluntariamente. Que ele consegue voluntariamente. O que acontece? A gente, às vezes, tem, em alguns casos, duas formas de lesão motora, vamos dizer assim. Nós temos a plegia, né, que é quando o paciente ele não consegue mover, ele não tem movimento. E nós temos a paresia, que ele tem um movimento, mas um movimento fraco, uma dificuldade de movimentação, às vezes uma incoordenação,
né? E a gente acaba trabalhando com isso. O fato da gente poder, se ele tem uma paresia, nós temos uma facilidade maior, uma possibilidade maior de conseguir reverter o quadro dele. Uma aplegia já é um trabalho mais difícil, nós temos que avaliar às vezes a extensão, o grau da lesão, e aí a gente acaba tendo um pouco mais de dificuldade e tempo também para a reação do paciente. Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de planejar esse tratamento. Qual a gravidade, a intensidade do AVC, se é o primeiro, se é o segundo, isso faz diferença? Sim, sem dúvida. O que acontece? O AVC, a gente tem às vezes em alguns casos, principalmente no AVC isquêmico, né, a possibilidade de um outro AVC. Né? No caso do AVC isquêmico, você pode ter em função de um trombo, um êmbolo, que pode se deslocar para o cérebro e ele pode ocasionar esse tipo de AVC que é o isquêmico, que é a falta de irrigação sanguínea. E esse tipo de AVC, ele pode recorrer, ele pode aparecer novamente por um outro deslocamento de um outro êmbolo e aí tem que se fazer o tratamento. Mas aí a gente tem que estar preparado, por quê? Porque a partir do momento que a gente teve o primeiro episódio, é importante que haja, por parte do fisioterapeuta, a avaliação do porquê desta lesão, que lesão foi feita, de que forma isso aconteceu, o grau da lesão e tentar evitar, além do exercício, o fisioterapeuta também tem que avaliar o paciente em todas as sessões para que não haja uma recorrência disso. Então, avaliar se ele está tomando a medicação adequadamente, se ele está fazendo o exercício de forma adequada, se ele não está se sobrecarregando, isso é muito importante, porque o nosso grande problema com as famílias é a ansiedade da família da melhora, né? Às vezes a gente não consegue, vamos dizer assim, conduzir o atendimento do jeito que a família gostaria, né? E a gente tem que dar um tempo para o paciente. O paciente ele tem o seu tempo. E às vezes isso é lento, às vezes é de médio a longo prazo e a família tem que entender, tem que ter paciência. Lidar com isso é difícil, porque há muita expectativa em cima dessa Sim. situação. A família quer logo o paciente pronto. Sem dúvida. Nem sempre isso é conquistado plenamente. Muitas vezes a melhora é grande, mas a pessoa não voltará a ser exatamente Sim. como ela era. O papel do profissional, do fisioterapeuta e, obviamente, do médico que está assistindo esse paciente, sempre a franqueza com a família e com os acompanhantes, né? É sempre nunca prometer o que você não pode. Então, a necessidade da franqueza é muito importante para que não haja uma expectativa por parte da família ou do cuidador, para que haja essa melhora. A gente tenta buscar a resposta do paciente. Essa resposta, quem vai nos dar é o paciente. E isso difere de um para o outro. Uma coisa que a gente acompanha muito nos nossos casos é a comparação, né? Aquela família que às vezes teve um familiar, um conhecido que também teve um problema como esse, um AVC, e aí ele quer comparar com aquele amigo que teve, olha, no meu caso aconteceu isso. Não adianta, não tem como você comparar um caso com outro. As doenças, apesar de serem iguais, as reações são diferentes, as lesões são diferentes, a extensão da lesão é diferente. O motivo pode ter sido diferente? Pode ser diferente e a reação do paciente como ser humano é completamente diferente. Isso é importante deixar claro. E muitas pessoas podem até surpreender no tratamento. Sim. Às vezes a expectativa não é tão grande, mas pela dedicação do paciente, pelo envolvimento dele, Sim. o resultado é outro. Então é realmente um trabalho de equipe, família, paciente, profissional e todo mundo em volta ajudando. E o profissional ele tem que estar preparado para lidar com isso, porque é um começo difícil. A pessoa, quando ela volta para casa, tem que mudar seu estilo de vida. Como é que o profissional começa a trabalhar? Quais são as atividades que ele prioriza para esse início de tratamento? Sim. Como é que ele planeja isso? Na verdade, quando a gente recebe o paciente, na verdade, quem nos recebe é o paciente em casa, né? É primeiro feita uma avaliação inicial. Essa avaliação é tanto motora como da parte respiratória também, porque alguns pacientes às vezes têm uma lesão muito grave, que pode também comprometer a parte respiratória. Ele pode ter algum tipo de intercorrência dentro do hospital, uma pneumonia ou uma insuficiência respiratória associada, pelo grau ou a lesão que ele teve. E é avaliado tanto a parte respiratória quanto a parte motora e também aquilo que eu te falei, a parte cognitiva, porque isso também é fator fundamental para a melhora do paciente. O paciente ele tem que ajudar, ele tem que reagir. E a reação não é passiva, é ativa e voluntária, né? Além disso, a parte respiratória é avaliada porque às vezes você precisa de um suporte
respiratório ou ventilatório, aquele paciente que às vezes está traqueostomizado, porque ele teve uma lesão extensa, ele teve que ser traqueostomizado por uma insuficiência respiratória, está usando algum tipo de aparelho para poder respirar, ou está tendo que ser aspirado porque tem secreção brônquica, teve um comprometimento respiratório. Tudo isso o fisioterapeuta tem que avaliar, né? E a parte motora, obviamente, que é também fator determinante para a melhora dele, para ele poder sair da cama, para ele poder sentar. E, obviamente, durante toda essa avaliação, também é avaliada a família no contexto. Porque, como você disse, vamos dizer assim, é uma equipe multiprofissional, né? É o médico, é o fisioterapeuta, é a fonoaudióloga, a nutricionista e a família também faz parte dessa equipe. Porque quando o fisioterapeuta vai à casa, ele fica, às vezes, 40 minutos, 1 hora na casa, mas o resto do dia, quem vai dar o estímulo para o paciente é a família. Isso é fundamental. E a família tem que ter essa posição, né? Ela tem que ter essa posição de colaboração, de participação. Isso é fundamental. Então, a avaliação é feita em todos esses aspectos, né? Para que possa pegar o paciente como um todo e possa se observar o paciente como um todo. Porque, às vezes, uma alteração em algum desses aspectos pode interferir na evolução do paciente. E aí, dependendo dessa avaliação da área que foi mais afetada, mais comprometida, é que se decide qual tipo de tratamento vai ser feito, quais são os exercícios que vão ser priorizados? Sim, sim. Quando a gente avalia o paciente, obviamente a gente também analisa os exames que ele traz, exatamente para avaliar a região onde aconteceu essa lesão. Essa região pode ser aquilo, como eu te falei anteriormente, pode ser um problema de fala, um problema comportamental e a parte motora também associada. E essa lesão, essa avaliação é feita exatamente para ver até que ponto a gente pode chegar. Em alguns casos da lesão extensa que a gente avalia, a gente também tem possibilidade de determinar para a família se a gente vai ter um bom prognóstico ou não, né? E em cima também dessa lesão e também avaliando a situação, se é um AVC isquêmico ou hemorrágico, avaliando essa situação, a gente pode também passar para a família o tempo, quanto a gente pode ganhar com os exercícios, com o tratamento. Então, é aquele paciente, às vezes, mais ativo, um paciente que, apesar de ter tido AVC, ele está consciente, ele está orientado, ele pode responder melhor ao exercício, e aí a gente pode traçar um programa de atendimento, não só adequado a ele, mas que possa, de certa forma, otimizar, né? E a gente poder chegar vamos dizer assim, numa resposta até mais rápida. Como são esses exercícios? Olha, tem vários tipos de exercício. A gente tem vários tipos de tratamento, né? Não só em casa, como em clínica, né? A gente, preconizando agora a casa, a gente hoje trabalha com vários tipos de tratamento. O primeiro é aquele tratamento que todo mundo conhece da bola, não sei se já viram, que é a técnica de Bobat, né? Que é aquela bola de ar que você pode trabalhar dentro de casa ou em clínica, e você trabalha não só a força muscular, mas o equilíbrio do paciente, né? Você otimiza esse exercício através da bola, né? Existe a outra técnica, que é a técnica de fortalecimento muscular, realmente associada à resistência física, que é o que a gente chama do estímulo neuromuscular, né? E também tem, obviamente, os exercícios ativos, os exercícios passivos, em caso de paciente que tem plegia, que não consegue mobilizar, e a estimulação eletromuscular, né? Algumas famílias questionam sobre essa eletroestimulação. Ela não é fator determinante, são aqueles eletrodos que a gente põe no paciente, na região afetada, mas não é fator determinante, é um tratamento coadjuvante aos exercícios. Eu sempre deixo claro para a família que a eletroterapia, a eletroestimulação, ela não é fator determinante porque a família fica muito embasada naqueles movimentos involuntários, às vezes, do paciente, porque o